É que nós não somos nenhuma bolachinha maisena, né? Que precisa de outros ingredientes para dar sabor. Mas nós somos matraquinas e ainda a mais. Né? Então, pensa bem, nós somos frutos da obra-prima de Deus. E eu acho assim tremendo, sabe? Quando Deus usa certas simbologias, certas formas de nos tratar. Né? E Ele faz isso com toda a palavra dele. E eu acho tremendo quando Ele fala que nós somos frutos. Né? Nós somos árvores que produzem bons frutos. Aí eu já logo imagino assim aquela árvore esplendorosa, né? Aquela árvore maravilhosa, onde muitas pessoas têm que se unir para poder abraçar a árvore. Então eu penso dessa forma. E para todo ser vivente, para tudo que plantamos, é necessário um agricultor, né? E Deus é o nosso agricultor. Amém, queridas? Então eu gostaria que vocês abrissem em Salmos, capítulo 1. Amém? Versículo 1. E fala assim a palavra: como é feliz aquele que não segue o conselho dos outros, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, irmãos, é necessário cultivo. Amém? Quando ele fala que não segue os conselhos dos ímpios, você está cultivando. Quando ele fala que não imita a conduta dos pecadores, você está cultivando. E quando ele fala que a árvore plantada à beira de águas correntes, são águas limpas, sabe, irmãos? Onde não amontou coisas ruins, onde não entulho coisas ruins, onde não entulho água suja, são águas do Espírito Santo, onde o Espírito Santo pode fazer a morada da sua vida. Amém? Só que para todo cultivo, para toda árvore, para toda planta crescer bem, é necessário as podas. Amém? Isso é inevitável, mas as podas nem sempre são agradáveis, né? Nem sempre elas são bem-vindas. Muitas vezes elas exigem desgaste, a renúncia do eu, do nosso ego, né? As podas exigem isso. E mais depois da poda há o quê? Há o crescimento, não é? E aí eu fiquei pensando, né? Qual que é o tema desse ano aqui na igreja, irmãos? Fala sobre o quê? Fala sobre o crescimento. Amém? E pode ser que eu esteja enganada, mas acredito que muitos, sabe, pensem assim: simplesmente o pastor vem de um ano para o outro e fala como que vai ser o ano que vem, né? Qual título nós vamos dar? Não, vamos chover o ano passado eu não colhei, tá? Esse é o ano do crescimento, então. Não, isso não é feito dessa forma. É feito com muito choro, sabe, irmãos? Com muita oração, com muito joelho no chão, com muita intercessão pela sua vida. É dessa maneira que acontece, sabe? Não é à toa isso, não. Então eu creio que as podas das nossas vidas, elas têm que ser todos os dias. Mas houve uma necessidade de Deus, né? Houve uma necessidade de um despertamento, de Deus mandar um recado para a igreja e falar que esse é o ano do crescimento. Mas que para isso vai ser necessário podas nas nossas vidas. Vai ser necessário nós tirarmos muita coisa que não veio junto com a criação de Deus. Sabe? É necessário isso.
E quando eu estava, né, meditando na palavra, eu falei, meu Deus, né? Então quer dizer que nós temos mesmo que nos fazer uma autoavaliação, né? E isso serviu primeiro para a minha vida, né? É necessário que nós tiremos tudo aquilo que nos atrapalha, sabe, irmão? A inveja, a porfia, a raiva, o ressentimento, tudo aquilo que porventura você tenha guardado desde que você, sei lá, talvez desde que você era menina, algo que venha trazer, sabe, pesar no seu coração, sabe, inimizade. Aí você pode falar, ah, irmã, mas eu não falo como tal irmã. Irmã, eu sinto muito te dizer. Então é isso que vai te impedir de ir para o céu. Amém? É necessário, sabe, irmãos, que chega de fazer, para com isso, de estar fazendo, sabe, a seletividade dentro da casa de Deus. Sabe, mulheres lá fora lutaram tanto, né, outrora, antigamente, lutaram tanto para modificar um quadro que, em outros sentidos, nós podemos mudar também dentro da casa de Deus. Sabe? Nós podemos mudar, nós podemos fazer tanta transformação na casa de Deus, muitas coisas, sabe, mundanas, muitos costumes mundanos têm vindo para dentro da casa do Senhor. E isso não é correto, sabe? Nós vamos deixando, nós vamos relevando, nós não nos importamos, né? Quando o pastor muitas vezes fala aqui, muitas vezes ele chora, muitas vezes ele ora pela sua vida, muitas vezes ele dá um recado às vezes, e muitas pessoas às vezes não aceitam, sabe? Muitas vezes nós ficamos com o nosso coração endurecido e nós não aceitamos essas formas, nós não aceitamos ser tratados, sabe? E isso tem que parar dentro da casa do Senhor. Né? Vocês podem pensar, poxa, ela vai falando que ia puxar o saco. Estou puxando o saco sim, sabe, irmãos? Puxando para uma transformação, sabe? Uma mudança de vida. E a poda, ela pode ser ruim naquele momento diante dos nossos olhos, mas depois ela produz vida. Amém? Então eu queria que vocês abrissem, por favor, em Jó. Vem um pouquinho aí antes de Salmos. Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14. Esse capítulo fala da brevidade da vida do homem. Amém? Que o tempo passa rápido, irmãos. Sabe? Muitas vezes nós ficamos esperando para fazer uma transformação na nossa vida, um conserto, uma poda, porque achamos que as coisas nunca vão acontecer conosco, mas nós não sabemos a hora da vida do Senhor. Amém? Nós não sabemos, nós temos o fôlego da vida aqui, mas lá fora, né? Jesus pode vir para nós. Amém? Então, eu quero que vocês leiam comigo o versículo 7, do 7 ao 9, 14 do 7 ao 9. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Eu quero ler também aqui o 10. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, para mim também, o tempo da nossa poda é hoje. Amém? É hoje o tempo de nós transformarmos tudo aquilo, tirarmos tudo aquilo que desagrada a Deus e desagrada o Espírito Santo. Amém? E eu queria que vocês voltassem lá novamente, lá em Gênesis. E eu quero ler a parte A do versículo 31. Que ele fala assim: e Deus viu tudo que havia feito. E tudo havia ficado muito bom.
Eu acho tremendo como Deus, sabe, faz as coisas. Ele fala, né, a humildade dele, quando ele fala que tudo ficou muito bom. Não, irmãos, tudo ficou perfeito. Amém? Porque o nosso Deus é perfeito. Amém? Então, sabe, minha querida, para de se achar indigna, sabe? Para de se achar que você não é capaz, que você não pode, que você é feia, que você é insegura, sabe? Deus falou muito comigo para essa palavra. Pare de achar isso, porque Deus olhou para você, falou que tudo que tinha feito tinha ficado muito bom. O que ele havia feito tinha ficado perfeito. Amém. Glória a Deus. Aí você pode falar para mim, mas irmão, eu não ando direito. Irmão, eu estou enferma. Minha querida, isso não é culpa de Deus. Isso é culpa do pecado e da iniquidade do homem. Sabe? No versículo 28 fala assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra. Deus falou: dominem sobre toda a terra. Deus deu autoridade ao homem para que ele pudesse, sabe? Para que ele pudesse estar aqui sobre a terra e subjugar essa terra. Mas o que ele fez? Toda a autoridade que Deus deu para ele fez o quê? Ele entregou na mão de Satanás. É por isso que o mundo hoje está apontado. Não é culpa de Deus as coisas que acontecem, sabe? Deus, Ele quer nos ver curados. Deus quer nos ver transformados, sabe? Não é isso que Deus quer para nós. Mas glória a Deus que Deus mandou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz por mim e por você. E Ele foi lá e tirou essa autoridade da mão de Satanás, da mão do diabo, e entregou de volta para nós, para aqueles que o aceitaram e creem no seu nome. Então, minha querida, você pode mudar o quadro da sua história. Amém. Sabe, eu aprendi domingo aqui com o pastor Renato, e aquilo falou muito comigo, que fala que um dos fatores relevantes que determinam a sua cura é você querer. E isso é comprovado cientificamente, minha querida, sabe? Então para de ficar desse jeito que você fica, sabe? De ficar falando que você não pode, que você não consegue, que você é feia. Tem gente, irmão, sabe? Deus nos deu o dom da vida, sabe? E tem gente que dorme emburrado e acorda emburrado. Tem gente que dorme com o semblante caído e acorda com o semblante caído. Enquanto tem pessoas, irmãs, no leito de hospital que queriam estar no seu lugar, sabe? Eu vi uma reportagem de sair de casa que eu chorei. Mulheres com câncer sorrindo e falando que elas têm certeza que vão ser curadas, sabe, minha querida? Então não fica se preocupando, não fica se, sabe, falando que você não pode as coisas, que nada vai acontecer na sua vida. Vai acontecer sim, minha querida. Se você não tem as pernas, se você tem alguma dificuldade, mas você tem as mãos, sabe, mostra como esse Deus é capaz de colocar superação na sua vida, sabe, vai fazer o que tem que fazer, porque Deus te capacita. Se você está enfermo, meu irmão, mas pensa, você pode comer, você pode andar, você pode falar, sabe? Deixa Deus cuidar da sua enfermidade. Deixa Deus curar a sua enfermidade. Porque é só fazer o que, irmão? Determinar a cura. Não estou falando para você deixar, igual tem muitos que falam, né? Às vezes que vão na igreja, que mandaram eu deixar
todo meu tratamento, que deixaram.